Bom, então vamos começar pelo ativo. A gente verificou então na auditoria das contas do ativo um erro de somatório, que já foi referenciado no papel de trabalho lá no BPA. Esse erro já está referenciado, que precisa ser ajustado pela contabilidade. Porém, nosso foco principal vai ser auditar as contas do ano corrente, que é o ano atual, e a gente vai então fazer os procedimentos iniciais na primeira conta, que é o grupo disponível. Então a gente observa aqui que a gente abriu o BPA na página 1 e referenciando os erros aí, vamos começar então pelas contas do disponível. Então, as contas do disponível são as mais vulneráveis dentro da empresa, precisa ter muito cuidado e atenção quando for realizar os procedimentos de auditoria. Os principais grupos que compõem as contas do disponível são caixa, bancos e aplicações financeiras, que são contas de maior liquidez da empresa. Então a gente observa aqui que nós temos um exemplo da conta disponível, nós temos o saldo anterior, que possui um erro de somatório, e o saldo atual. E esse saldo atual é que nós vamos então iniciar os procedimentos de auditoria de checagem. Que tipos de procedimentos iremos utilizar aqui? Nós vamos fazer o exame físico, a confirmação, exame de documentação, conferência de cálculo, exame de registros auxiliares e exame de escrituração. Então, os principais procedimentos na conta disponível. Exame físico é a contagem de numerário, de cédulas, moedas. A confirmação é a checagem se os saldos estão corretos, confirmados e de acordo com o controle interno. O exame de documentos é onde a gente vai buscar as documentações necessárias para a evidenciação de provas, extratos bancários, boletins de caixa. E aqui, dentro desses documentos, a gente vai fazer a conferência de cálculo de somatórios. Vamos fazer também o exame de registros auxiliares, que é o razão, o conta corrente lá no departamento financeiro. E vamos fazer o exame de escrituração para ver se foram escriturados de forma correta. Perfeito? Então, esses são os procedimentos que nós vamos utilizar. Então, a gente começa aqui, abrindo então o papel de trabalho, que a gente vai fazer a contagem física do caixa. Então, no momento da auditoria, nós temos aqui a abertura, referenciando aqui a conta do ativo disponível, número 1, que é o caixa. Na condução dos trabalhos, verificou-se no boletim de caixa do dia 31/12, um valor de R$ 106,87 de moedas, que foi feita a contagem física, onde estão representando aqui a quantidade de moedas, a contagem físicas, e confirmando o valor do numerário em caixa, R$ 106,87. A gente vai então fazer o exame dos relatórios auxiliares do boletim de caixa. A gente percebeu que no dia anterior, no dia 30 de dezembro, fechamento dia 31, o dia anterior tinha 52,50. Então a gente vai fazer a checagem de confirmação de escrituração. Saldo anterior, mais as entradas no dia. Então a gente observou as entradas do dia, que a gente teve recebimentos de notas fiscais à vista, tivemos recebimentos de cartão de débito, e tivemos um recebimento de cheque devolvido. Opa, isso está lá no razão. Então, essas contas de recebimento de cartão de débito e recebimento do cheque devolvido, escriturados lá no razão da conta caixa, não estão de acordo com as normas contábeis, porque a conta caixa representa o quê? Valor de liquidez de moedas, cédulas que estão na posse da empresa. E vendas realizadas a cartão de débito não são vendas à vista, visto que elas serão recebidas em prazo de 48 horas. Então ela tem que ter uma conta própria para ela, que é um contas a receber. Cheques devolvidos também não representa dinheiro, moeda, cédula. Existe sim um documento que vai ter que ser contabilizado em conta própria, porque representa um valor a receber. Então a gente observa aqui esses dois pontos, 25 e 25, R$ 50 de diferença nas entradas. Então, nas saídas, a gente observa que houve no referido boletim pagamentos de duplicatas e suprimentos aí. Bom, então vamos finalizando aqui na conta caixa. Nós tivemos então na saída de valores aqui, valores que dentro da checagem de auditoria, na referência RF, esses valores correspondem à despesa, não tem nada a reparar, estão dentro das normas contábeis. O totalizado foi feito aqui de forma correta, somando 145, menos os 106, mais o saldo anterior. Então esses R$ 156 aqui, ele bate com o que está lá no balanço. Porém, ele não reflete a realidade, porque tem um ajuste a crédito de R$ 50 que precisa ser feito em relação às contas de cartão de débito e o cheque devolvido, que precisam ser classificados nas contas apropriadas. Então eu vou lá no meu PPA, no balanço, eu vou vir aqui
vou lançar um ajuste a crédito. Então, no balanço que vem da contabilidade vem 156. Entretanto, nos procedimentos de auditoria existe um ajuste a crédito. Então, o que representa a realidade. Então, de acordo com os procedimentos de auditoria da conta caixa, o saldo em 31 de outubro de 2022 tem que ter 106,87. Vamos então para o segundo procedimento, que é a conta bancos. Na conta banco, nós temos aqui, vamos abrir lá no razão, nós temos aqui o saldo anterior e o saldo atual. Foi feita a checagem aqui de soma, né? Conferido com os papéis de trabalho. Então nós vamos então fazer a checagem desse banco aqui, tá? A gente vê aqui que já foi feito o ajuste, já foi ajustada a conta caixa, já foi ajustado lá no balanço. Vamos então referenciá-los, conforme demonstrei no vídeo anterior. E agora nós vamos auditar nas contas bancárias. O que nós vamos utilizar como critério de procedimento? Mesma coisa na conta caixa. Vamos fazer exame físico, verificar as contas bancárias, as confirmações de saldos, as conciliações bancárias, vamos fazer exame de documentação, conferência de cálculo, exame de registros auxiliares nos extratos bancários, nos boletins e razões do setor financeiro e fazer o exame de escrituração para verificar se estão feitos os lançamentos de forma correta. Nós então vamos iniciar com razão. E a gente observa que temos dois saldos da conta bancos, duas contas bancárias, uma no banco Alfa e a outra no banco Crédito Beta. Se eu pegar o extrato, foi feito o procedimento de confrontação de extrato e o extrato está dando R$ 866 somando as duas contas. Entretanto, os auditores eles mandaram uma carta de confirmação para os respectivos bancos para verificar se os extratos apresentados ali conferem com o que realmente está no banco. Isso aqui é um procedimento de certificação. Os bancos, então, vão enviar para a auditoria uma carta confirmando esses saldos aqui, evidenciando ainda mais os elementos de prova. Feita essa confirmação, então a gente começa então a checagem dos procedimentos e registros. Então foi observado aqui que naquele saldo, lá no razão, foi feito o lançamento de um cheque no Banco Alfa de R$100 para pagamento de duplicado, porém esse saldo não foi compensado. Então, o extrato bancário ele tem um valor de 866, no razão ele está 716. Qual é o procedimento aqui? O procedimento é seguir as normas contábeis, mesmo que esse valor de cheque não esteja compensado no banco, mas por princípio da competência do fato gerado, mesmo que esse cheque não tenha sido compensado, ele precisa ser escriturado no momento em que ele foi dado como pagamento. Então tem que ser feito o registro e foi feito de forma correta lá no razão. Então a gente tem aqui a confrontação de saldos de bancário, e a gente fez a revisão constatando que existem duas contas bancárias, que eram as únicas existentes, e foi feita a confirmação por esse auditor nessa data através da carta de confirmação. E lá nós vamos lá no nosso papel de trabalho, A1, bancos, a gente tem aqui todo o procedimento, e como não há nada a reparar, a gente tem aqui o valor que está no extrato e no razão. Vamos lá no banco, e aqui o valor que saldo que está aqui realmente está batendo com o que foi checado. Então o saldo da conta banco está correto, não tendo nada aqui a ajustar. Então nesse procedimento aqui, a gente então checou a conta do disponível, carecendo então ajuste apenas na conta caixa. Na conta banco não há o que reparar, porque os procedimentos foram feitos de forma adequada, representando a realidade.